Olá, povo de Deus, quinta-feira, 17 de agosto de 2023, 19ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Josué 3, de 7 a 10a, 11, 13 a 17 e Mateus 18, 21 a 19, 1. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou frente a Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Depois da morte do grande líder Moisés, era preciso credenciar um substituto que, com igual força, conduzisse o povo na entrada da terra da promessa. Terra que será repartida entre as tribos assentadas em novo território. Essa função coube a Josué, que recebe de Deus o credenciamento para liderar o povo. O livro de Josué nos coloca dentro desse momento histórico tão importante na história do povo hebreu, apesar de ter tido seu acabamento em período pós-exílico da Babilônia. É sempre bom ressaltar que os acontecimentos narrados não fazem parte de uma crônica, mas se constituem numa narrativa teológica e profética. Em tudo se sente a presença de Deus conduzindo o povo para uma nova etapa em sua vida. É possível perceber com clareza a forma de uma procissão litúrgica, com a arca da aliança indo à frente na passagem do Jordão. É Deus que conduz o seu povo. A exemplo da passagem pelo Mar Vermelho, quando da libertação da escravidão do Egito, agora o rio Jordão é que tem suas águas estancadas, para permitir a passagem do povo a pé enxuto. Assim como Moisés tinha o privilégio do contato com Deus, agora Josué fala com Deus e transmite suas ordens ao povo. É uma nova etapa na história do povo hebreu que sempre pôde contar com a presença ativa de Deus. Mateus 18, 21 a 19, 1.
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. O tema do perdão é frequente na história do povo, pois ele é um termômetro das relações humanas. Depois de ter instruído seus discípulos sobre a necessidade de procurar sempre recuperar o irmão para o convívio comunitário, mesmo depois de ter traído sua confiança, e, além disso, sobre a importância da oração feita coletivamente, agora é Pedro que surge com uma pergunta provocativa, que vai favorecer a Jesus um aprofundamento sobre o tema. A pergunta de Pedro se entende melhor se nos ativermos ao costume judaico de tarifar a prática do perdão. Então, quantas vezes o irmão merece o perdão implica numa tarifa. Pedro foi generoso ao invocar 7 vezes como quantia necessária para o perdão. Mas Jesus, arrebentando a prática tarifária judaica, projeta o perdão para infinitas vezes. Assim, não há mais como tarifar a prática do perdão. Quanto à parábola, nos ajuda a perceber que a medida do perdão no relacionamento deve ser a misericórdia do Pai. Se o Pai age com misericórdia, perdoando nossas dívidas, também temos de usar de misericórdia em relação aos nossos irmãos. Em boas traduções bíblicas, temos a comparação da dívida percebida mais precisamente. A dívida do devedor implacável era de 10.000 talentos, o que equivalia a quase 164 toneladas de ouro. Quantia exorbitante, escolhida intencionalmente para contrastar com a dívida do seu companheiro de trabalho, que era de apenas 100 denários, correspondente a menos de 30 gramas de ouro. Perdoado absurdamente, não foi capaz de perdoar uma mixaria. Assim fica claro que, enquanto a nossa capacidade de misericórdia é limitada, a de Deus é infinita.
A parábola pretende nos levar à busca de aproximação da misericórdia de Deus em nossos relacionamentos. Só assim podemos orar: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Um beijo no seu coração.